Olá pessoal, é com grande satisfação que neste dia nós aqui anunciamos o curso de projeções da consciência ou viagens no tempo. Apresentação Vasco Vasconcelos, produção e direção professora Aida Lano. Então durante muito tempo esperamos esse momento em que pudéssemos chegar não só em uma situação, em um local, mas vários, milhares e milhões de lugares ao mesmo tempo. Isso somente pela tecnologia. Então hoje nós estamos inaugurando esse momento. Então é com grande satisfação que nós anunciamos esse curso, que terá um período de 4 aulas distintas para que todas as pessoas possam assistir à introdução e, consequentemente, tomar contato com as disciplinas que serão abordadas. Então, nós separamos algumas já de início para dar a introdução e vamos, dentro dessas 4 aulas, abordar toda essa questão. A disciplina que sobrar, nós vamos fazer depois em vídeo separado. Então, para hoje nós temos o contato, o estudo dos corpos, corpo mental, psicossoma e corpo físico. Autoconhecimento projetivo. Vivências clássicas no universo multidimensional. Viagens no tempo. Trabalho, estudo, romance e colônias multidimensionais. Então, iniciando a primeira disciplina, 3 corpos. Porque eu defendo a tese que nós temos 3 corpos? Porque são esses 3 corpos que se manifestam no universo. Corpo físico é onde nós estamos agora falando. Psicossoma ou perispírito dos espíritas, um corpo adaptado a um outro universo, porém um universo com formas, um universo mais ou menos parecido com esse e com suas leis de ordem própria. Então esse corpo, o psicossoma, ele é um corpo adaptado a esse universo multidimensional com formas. E o corpo mental, ok? Eu falo 3 teses, 3 corpos, pelo seguinte: todos aqueles que estudam de forma teórica, não são paranormais, teóricas, a questão da projeção consciente, e outros que vêm de um outro local, com outras origens, com alguns pensamentos, dizem: olha, nós temos 7 corpos, nós temos tantos corpos. Um conhecido meu defende a tese de que nós temos 4 corpos. Então, na época, eu até discutia muito com ele esse assunto. Não são 4 corpos. Você está considerando o duplo etérico como 4 corpos. Ele não é. Justamente porque a consciência não passa por ele. Então, se a consciência não passa pelo duplo etérico e ele não se manifesta de forma independente, ele não pode ser considerado um corpo tal qual é o corpo físico, psicossoma e corpo mental. Então, eu defendo essa tese de 3 corpos já por 4 décadas. Já escrevi vários livros sobre isso.
3 corpos. Então, além de ser teórico, eu também tenho a parte prática. E na parte prática, eu nunca encontrei 4 corpos, nunca encontrei 7 corpos, como diz uma linha esotérica. O que existe nessa questão que eles falam de 7 corpos são justamente níveis e subníveis de estado de consciência. Mas a pessoa continua no corpo mental, né? Então a pessoa diz, eu tenho esse corpo búdico, tenho esse corpo tal. Você não saiu do corpo mental, você continua no corpo mental. Acontece que você sobe de graduações. Existe um estado superior de corpo mental? Existe. Mas esse estado superior de corpo mental, ele não se subdivide em outras seções de corpo mental. São níveis de consciência, né? Então, essa questão de vários corpos, além dos 3 que eu considero como válido, é mais uma questão que os teóricos colocam nisso daí, porque eles calculam. Mas é um cálculo não fundamentado na prática. E a lei principal da projeção da consciência é a pessoa sair fora do corpo e comprovar aquilo que ela está vendo. Então, a projeção da consciência, ela possibilita a pessoa de comprovar. É diferente do que afirmar uma coisa que a pessoa estudou. É importante o estudo? É fundamental. Mas não é porque a gente estudou que nós vamos ficar criando situações que vai complicar a vida de quem quer fazer projeção da consciência, né? Então, quando a consciência sai fora do corpo físico, imediatamente ela se adapta em um dos corpos, corpo mental, corpo psicossoma ou corpo mental. Às vezes, ela nem passa pelo psicossoma, ela já vai direto para o corpo mental. Ok? Às vezes, em algumas projeções, ela permanece um tempo mínimo no psicossoma e depois se desloca para o corpo mental. E tudo isso a gente sente. Agora, como que a gente percebe que a gente está de corpo mental? Pela expansão. Você nota uma expansão da consciência que se abre e você não possui um corpo com formas, você é um foco de ideias. Você está em um plano em que não existe forma humanoide para que você possa enxergar isso em você. Você é um foco de ideias, você atinge uma velocidade espantosa. Você viaja por planetas, né? Você avança para o futuro, como nós consideramos o tempo aqui como futuro, presente e passado. Lá é diferente, o tempo lá é absoluto. Então, a questão é muito simples. São 3 corpos, corpo físico, psicossoma e mental. No corpo mental é possível você fazer um trabalho como os espíritas fazem, de desobsessão? Não, não é. No corpo mental você não tem essa condição, né? Você vai conseguir fazer um trabalho de assistência usando o psicossoma, porque é um corpo melhor que se adapta àquela situação, ok? Mesmo que a entidade ou a criatura do outro lado estiver ali presente no local, ela pode ou não pode te ver. Então, quando ela te vê, você estando de psicossoma, vocês estão na mesma faixa. Quando você está no ambiente e ela não vê, você já mudou de frequência, mas não mudou de corpo. Isso é fundamental, a gente entender isso. Então, não existe
essa questão de 4 corpos, 7 corpos. Nada disso. Não é? O que existe são faixas de frequência. Você fazendo projeção, você vai entrar em um ambiente em que vai haver entidades ali que vão te enxergar, te ver, e outras não, que vão estar no ambiente delas. Mas o que aconteceu? A questão de frequência. Então, esses dias, o professor Aida, conversando comigo a respeito de Tesla, o cientista Tesla, ele dizia que era tudo uma questão de frequência. E é uma questão de frequência. Nós giramos em uma questão de frequência. Então você pega um índio da nossa selva amazônica, leva para um país adiantado, centro de estudos avançado, ele não vai entender, é uma questão de frequência. Por outro lado, você pega alguém desse instituto, leva até a selva, onde tem suas próprias leis, onde eles se comunicam com as entidades deles. É uma questão de frequência, mas eles não mudaram de corpo, não precisou isso. Então, o que nós precisamos é simplificar a coisa. Para se fazer ciência, a gente não precisa usar palavras novas. A gente não precisa fazer o aluno escrever textos e mais textos para entender uma coisa simples, certo? São 3 corpos e pronto. Durante essa minha vivência aqui, com 74 anos, eu não encontrei nada além do que 3 corpos. Então não é porque uma pessoa disse lá do outro lado do mundo que são 10 corpos que eu vou admitir isso daí. Lembre-se sempre da máxima. Se você tem problema, saia fora do corpo e vá averiguar. Essa é a lei máxima da projeção da consciência. Então ela tira toda essa questão, ok? Então vamos agora partir para um outro item. Autoconhecimento projetivo. No autoconhecimento projetivo, a pessoa que vai começar a fazer projeção, ela deve focalizar ambientes externos? Ainda não. Não comece por aí, né? No autoconhecimento projetivo, você deve se analisar nos domínios do seu quarto, de onde você está, numa sala, tá, numa cadeira, para depois você atingir ambientes de ordem externa. Então você sai fora do corpo, você passeia pelo ambiente, pelo quarto, pela sala, averigua, faz uma averiguação de tudo, se está tudo ok, né? E você começa então a tomar contato com o mundo físico. Como que você toma contato com o mundo físico? Tocando nas paredes. Nesse tocar as paredes, você vai notar que a sua mão vai adentrar na parede. Isso daí é uma prova de que você está projetado, né? A parede ela cede, ela não consegue bloquear essa situação, né? Então é uma prova que você está mais leve, você está mais consciente e você começa a tomar conhecimento daquilo que vai ser o teu potencial, daquilo que você vai fazer de positivo fora do corpo. Então, no autoconhecimento projetivo, você vai começar a andar pelos arredores da casa. Depois de muito contato, você vai começar a fazer treinos de volitação. Você vai começar a volitar, né? Você vai sentir que a tua
a expansão da tua consciência vai se dilatar um pouco mais. Você vai ficar mais leve, né? Nesse momento você começa a levitar, né? Dali para frente você começa a ter um deslocamento rasante, né? Mais tarde você vai subindo e vai ganhando todo esse treinamento, essa capacidade. Quando voltar para o corpo, imediatamente anote. Vai anotando. Porque é certo que as primeiras projeções você vai se recordar. Então você vai dizer, eu não vou anotar porque eu não esqueço. Esquece. Porque tudo vai seguir num ritmo sempre crescente. A cada dia você vai se projetar cada vez mais e vai chegar num ponto em que o cérebro físico vai estar saturado. Então a informação que você colhe no outro plano, quando você voltar para o corpo físico, a informação pode se perder nos caminhos do cérebro. Então é importante você fazer uma anotação e sempre que puder, sempre no final de semana, você dá uma olhada, leia no teu caderno e vê aonde que você está indo bem, né? E aonde você precisa acertar, a progredir um pouco mais, você também dá mais atenção a esse estado, né? Então vai chegar num ponto que você vai ter um bom conhecimento projetivo, né? E se porventura você contar o que eu espero com vários amparadores, eles vão deixando você mais à vontade, né? Até chegar o dia que você vai estar dominando tanto a projeção consciente que raramente eles vêm, né, sugerir alguma coisa, tudo. Então você passa a ser um amparador do outro lado, né? Você já rompeu a barreira desse estado de inconsciência, né? O estado de inconsciente, da tua inconsciência, do teu potencial. Justamente porque os amparadores, nas primeiras projeções, eles estavam do teu lado te assistindo. E como pode ser esses amparadores? Pode ser parentes, amigos que estão do outro lado, ou mesmo aqueles que viram você praticando o teu esforço em evoluir, eles se simpatizam com você e começam a te ajudar. Então, no autoconhecimento projetivo, existe uma escala, né? Essa escala, você pode fazer o seguinte, ela é mais ou menos assim. Tem valores, né? Desse lado, você coloca aquilo que você já conseguiu. E desse lado, naquilo que você está batalhando. Nota que aqui tem 3 e aqui tem 4. Esse daqui precisa ser melhor trabalhado. Então você trabalha nesse estado aqui, mais nesse. Para você poder fazer essa trajetória aqui e contar ele como positivo. Ok? Então procure sempre fazer algumas coisas nesse sentido, né? Autoconhecimento projetivo, isso é importante. Vamos agora no outro item. Vivências clássicas no universo multidimensional. Seguindo nesse caminho do autoconhecimento projetivo, você tendo maior habilidade do outro lado, você vai passar a ter vivências de ordem superior.
né? E isso acontece com todos os projetores, aqueles que se lançam de maneira definitiva no trabalho. Então essas vivências clássicas, ele vai passar a ter contato de uma maneira tão intensa com o pessoal do outro lado, em que ele pode até fazer parte de um membro, como membro de uma família do outro lado. Isso acontece. Ele pode desempenhar um trabalho do outro lado. Então, ele consegue aí desempenhar 2 trabalhos, um no corpo físico e outro trabalho no plano extrafísico, trabalho profissional, ok? Então, são vivências clássicas. Você não vive apenas em um plano, né? Mas para isso você tem que perceber o seguinte: o importante é que, se você está aqui, você deve pensar aqui, viver aqui e progredir aqui. Passou do outro lado, a história é diferente, né? O corpo está dormindo, você vai do outro lado, lá você desenvolve o teu próprio trabalho, mas sempre pensando e usando a razão, pensando nesse sentido, de usar sempre a razão e não procurar sair fora de órbita. A órbita que eu digo é sair, né? Pensar em coisas que você não vai conseguir. O devaneio é bom? É. Mas usar, né, muita prudência, pensar em alguma coisa e voltar ao mundo que tua consciência o puxou. Então, passando agora para um outro item, nós vamos ver aqui viagens no tempo, o trabalho, estudo, romance, né? A viagem do tempo, ela favorece muito no trabalho. Você às vezes está no trabalho, você encontra um problemão daqueles. Você tem que resolver. Você tem que, né, cumprir metas. Isso é importante. Hoje em dia isso está sendo muito cobrado. Então aquilo passa a lhe preocupar, né? Você volta para casa dormindo. Você procura ir até o local do trabalho e lá tomar contato com uma possível solução, que lá está a solução, ela vai estar lá te esperando. Então você vai tomar esse contato e vai conseguir voltar para o corpo já com a resposta de tudo isso, né? A tua possibilidade de evoluir no trabalho é grande? Sim, ela é grande. Porque você vai jogar aí com 2 situações, né? Você vai sair pela lateral e nessa lateral você vai avançar no plano extrafísico e lá você vai encontrar a solução. Sendo que no corpo físico essa solução poderia vir, mas, evidentemente, demorar um pouco mais, né? E lá você encontra justamente isso, né? Essa é a questão relacionada ao trabalho. O estudo, né? No estudo você está na faculdade ou fazendo um curso técnico, ou seja lá o que for. Pode apresentar alguma matéria que seja difícil para você? Pode. Você vai encontrar essa matéria em algum livro? Vai. Agora, aonde encontrar essa matéria? Aonde encontrar esse livro? É difícil. É difícil porque você tem que, às vezes, buscar um livro que contém essa matéria do outro lado do mundo. Então você vai ter que apresentar uma tese
e não há tempo de buscar esse livro que está do outro lado do mundo. Como que você faz então? Você sai de corpo mental, ok? Você sai de corpo mental e quando você entrar na biblioteca, imediatamente o corpo mental puxa tudo que está lá no livro para você. Então, no átimo, você toma contato com tudo que está naquele livro, ok? E no outro dia, aquilo começa a surgir na tua mente. Então, a tua capacidade mental vai dobrando. Às vezes a pessoa fala assim, já falaram isso para mim, Vasco, por que às vezes duas pessoas falam o mesmo assunto, estando bem longe uma da outra? É o caso do Sheldrake, Rupert Sheldrake, e do Hernani Guimarães Andrade, né? Falando do mesmo assunto, com nomes diferentes. O Sheldrake, os campos morfogenéticos, ressonância mórfica, na Inglaterra. E o Hernani, aqui em São Paulo, falando do mesmo assunto, só que um nome de modelo organizador biológico. Foi quando o Sheldrake apresentou essa tese dele, da ressonância mórfica, o Hernani escreveu uma carta para ele, eu também estou pesquisando isso, faz muito tempo, e passaram então a trocar informações. Então, isso é absolutamente normal. Eu falei, é natural isso daí. É natural. Quando duas ou mais pessoas estão falando do mesmo assunto, é natural que haja uma semelhança muito grande entre eles. Então, no estudo, você vai usar muito o corpo mental. Você vai aprender, vai desenvolver técnicas para que você possa sair de corpo mental. Tem um colega que eu conheço, um cientista, ele falou para mim esses tempos, Vasco, eu quero tanto fazer projeção. Eu falo, você faz, mas você faz de corpo mental. Ele falou, eu queria me ver, tal. Você está de corpo mental, você está saindo de corpo mental. Então é isso, ele tem uma expansão impressionante da consciência dele, mas é tudo relacionado ao corpo mental. Então, aprenda a sair de corpo mental para que você possa evoluir no teu estudo e ganhar um tempo em que o corpo está descansando. Porque não é porque o corpo físico está descansando que você deve descansar. Quem faz projeção de corpo mental ou psicossoma não fica cansado. Essa questão de acordar no outro dia cansado é uma outra situação, bem diferente disso. Ok? Outro item aqui, romance. Né? É natural a pessoa fazer essas viagens com tanta intensidade, de maneira consciente, se vai e volta, que ele acaba formando um romance do outro lado. Seja ele ou seja ela. Isso acontece, de encontrar lá do outro lado grupos com afinidade de trabalho, de evolução, de autoconhecimento, e é natural dentro de um grupo desse haver alguém ali que esteja na mesma sintonia. Então, muitas pessoas desenvolvem esse romance. Nós vimos lá em São Paulo muito disso daí, né? Romance extrafísico, né? Então, tem todos esses detalhes aqui. As viagens no tempo, o trabalho, o estudo e o romance. Passando para esse último item, as colônias multidimensionais. Eu já falei aqui, mas foi de uma maneira muito rápida. As colônias multidimensionais, elas têm uma infinidade de gama de trabalho, de estudo, de apresentação. Recentemente eu fui em uma colônia, em uma biblioteca, e lá me encaminharam para uma biblioteca na Austrália. Eu não conhecia essa biblioteca na Austrália.
mas da colônia onde eu estive me encaminharam para lá, né? Então, nós temos colônia na Monróvia, só de crianças, né? Quando vem aqui para o plano físico, eles vão para lá e lá eles começam a fazer a redução do corpo deles, do psicossoma, e começa a diminuir, até adquirir um corpo compatível com aquele corpo que vai nascer. Então, é uma redução do psicossoma, que ele é maleável, né? Então, nessa colônia da Monróvia, a pessoa vai participar de todo esse processo, de ponta a ponta. E quando a criança vai deixar o corpo físico na crise da morte, imediatamente eles estão lá do outro lado, vigiando e sabendo o momento que ela vai falecer, e eles vão pegar essa criança, o espírito, a entidade, e vão levar para essa colônia. E lá o processo vai ser invertido. Então ele vai passar por um processo em que ele vai começar a desenvolver o psicossoma dele, né? Vai deixar de ser criança para já ser um adulto. E quando ele atingir esse processo de adulto, imediatamente ele é caminhado para uma outra colônia, já de adultos. Então existe todo esse mecanismo, né? Do outro lado, que você que está aí querendo participar desses trabalhos, eles agradecem, né? Porque lá do outro lado tem muito trabalho. Essa é a especialidade da colônia da Monróvia, né? Nós temos a Servos de Maria em Portugal, né? Sempre quando eu falo isso me vem a cidade do Porto. Talvez ela esteja em cima da cidade do Porto. Então lá é uma colônia especializada no trato com suicidas, né? Então, para eu visitar essa colônia, eu tive que ir lá um dia anterior, fazer a solicitação do lado de fora, porque o portão é imenso. E no outro dia eu voltei e lá pude visitar a colônia como é por dentro, né? Então eles recolheram os internos e eu pude visitar ali sozinho. Talvez eu seja o primeiro projetor a visitar essa colônia no mundo. A colônia essa que todo mundo fala, uma colônia muito badalada, Nosso Lar. Nosso Lar, eu já falei aqui, não é uma colônia muito especializada no resgate de almas do outro lado, né? Ela já está em um plano de uma frequência não muito apropriada para isso. Existem pessoas que estão lá que vão resgatar, né? Mas ela não trabalha só nisso, ela é mais um trabalho para futuras vindas aqui no planeta, ou Brasil, ou qualquer lugar, aonde a pessoa começa a desenvolver uma etapa de trabalho que ela vai fazer aqui. Então é uma colônia de estudo com vistas a uma próxima vida, né? Tanto que a aparelhagem que existe em Nosso Lar, as construções que você pode ir lá averiguar tudo isso, elas não são apropriadas para uma colônia de bate-pronto para mexer com coisa pesada do umbral, né? Ela tem as suas câmeras de tratamento? Tem, né? Mas não são de um número maior. Quando acontece uma situação como nós estamos vivendo agora aqui, no plano físico, uma pandemia, né? Então, o que acontece? Eles expandem os domínios daquelas casas, daquelas locais de tratamento, tanto que antes da pandemia veio uma entidade aqui e disse para mim, numa sala dessa nós colocamos 5.000 pessoas. Por quê? Porque eles conseguem, eles têm essa técnica, né? Então,
nós temos aí nosso lar. Nós temos Campos da Paz, que é mais ou menos igual, né? E tem uma colônia que eu não conheço ainda, não estive lá. O pessoal fala muito, Alvorada Nova, essa eu não conheço, né? Lá na Baixada Santista nós temos, próximo a Peruíbe, ali nós temos uma colônia de bombeiros, especializada no trato dos bombeiros, né? Porque é uma sociedade à parte, os bombeiros. Então, quando eles morrem, eles são encaminhados para esse local e lá, mediante aos amigos dele, que já morreram antes, ele vai tomando contato e o choque biológico, né? Parabiológico, porque você está do outro lado, então é um choque parabiológico. Não vai ser tão intenso, né? Ele passou a vida toda trabalhando numa unidade de bombeiro, então ele vai se adaptar àquela situação. E temos também uma colônia de professores, que é o mesmo sistema. Morreu, leva para essa colônia de professores. Então, tem colega que fala assim para mim, esse rapaz, que eu ainda falei com ele recentemente, cientista, ele falou, Vasco, eu não quero ir direto para uma colônia de grande porte, eu quero passar por uma colônia pequena para poder ir recuperando a consciência de uma maneira gradual e bem efetiva. Eu falei, você está certo, é assim mesmo que se faz, né? Por quê? Porque a tua consciência, à medida que você vai se tornando mais rarefeito, ela mesma vai te conduzir para lá. Então eu vejo pessoas falar assim, eu quero ir. Calma, tem muita situação, né? Eu conheço uma colônia em cima do Himalaia, é uma ordem branca, a ordem branca do Himalaia. A pessoa pode ir direto para lá. Se ela foi em outra vida anterior um monge do Himalaia, ela vai. Então é isso que a gente tem que estar preparado, né? Se a gente for para uma colônia de pequeno porte, é porque lá existe gente que vai te dar um tratamento com mais intensidade. Você vai passar por uma hipnose clínica, né, para se recuperar, né, e atingir o seu estado ideal. Isso só pode ser atendido pela hipnose clínica. Você vai ter mais segurança do que largar você lá e deixar você ir se recuperando sozinho. E você vai passar também por um processo de reiki, um atendimento de reiki. Então, é o que está acontecendo muito do outro lado, né? Além deles contar com pessoas especializadas lá do outro lado, para praticar hipnose clínica e praticar o reiki lá, eles também estão pegando projetores daqui e levando para lá, que exerce essa função, né, simultânea. Então, são vivências, né? Vivências em múltiplos planos, em que você vai conseguir atingir, né? Desde que tenha disciplina, força de vontade, um objetivo a alcançar, para que você possa evoluir simultaneamente em um, ou dois, ou três, ou mais universos, ok? Então chegamos ao final dessa primeira aula e até a próxima vez, desejando boa sorte a todos vocês. Até mais.